você crê que o nosso Deus fará outra vez, dê um forte aplauso a Ele. Se Ele move montanhas, Ele fará outra vez. Amém. Glória a Deus. Quero só ressaltar uma coisa muito importante, como do mover de Deus, né? De Deus fazer outra vez, de Deus mover outra vez, de Deus curar outra vez, de Deus batizar outra vez, renovar, né? Batizar-se novas pessoas. Eu quero só, alguns de vocês aqui conheceram o pastor João Paulo Fachini, né? De Campo Grande. Lembra do primeiro avivamento da nossa igreja, que foi o que despertou o avivamento na época. E o Fachini veio na época, o pastor Zé Augusto trouxe ele, e o Senhor levou ele semana passada, domingo passado, né? Domingo passado, esse camarada chamado João Paulo Fachini, mas você tem que achar ele na internet, João Paulo Fachini, né? E você vai ver algumas matérias dele. E o Senhor recolheu o pastor João Paulo, e com certeza nós, os pioneiros da IMUB, né? Está aqui a turma, Adirson, Antônio, né? O Denis, a turma. O Denis já era velho já, tá? Quando participou do início da IMUB, tá? Eu era adolescente, ele era mais velho que eu. Mas vai ficar sempre na nossa memória, principalmente dos nossos pioneiros, pastor João Paulo, né? Deus o recolheu e deixou uma esposa e 2 filhos, e a irmã dele já veio pregar aqui na nossa igreja, né? Quem lembra aí da pastora Joelma, né? Veio pregar no Congresso de Mulheres. E parabéns às nossas mulheres da nossa rede. 4, versículo 17, amém? Não tem o capítulo 17 de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 17. Deus traz uma palavra para o nosso coração nesta noite, da experiência de fé que a gente tem, da vida de fé que a gente tem, da promessa, igual nós falamos, Senhor, as promessas que o Senhor tem para nós são tremendas, os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, as alianças que a gente renova com o Senhor, e a gente é que quebra, nunca Deus não quebra a aliança dele, sempre quem quebra a aliança com Deus sou eu, é você, nós, somos nós, sempre nós vamos quebrar essa aliança, porque somos falhos, somos humanos, somos tentados a isso. Mas há algo importante que está nesta palavra, somos tentados a isso. Mas há algo importante que está nesta palavra hoje, de Tiago 4,17. Mas ele começa falando ali antes, ele começa falando do dever que eu e você temos de resistir às paixões carnais, de resistir às lutas que nós temos, às dificuldades que nós temos, os desafios que eu e você temos que ter todos os dias para vencer a carne, porque essa carne que eu tenho, que você tem, essa carne é terrível, essa carne quer pecar, eu e você queremos fugir do pecado, mas essa carne, ela quer pecar, né? Então se a gente satisfazer os desejos da nossa carne, só vai dar pecado, o resultado sempre vai ser pecado, quando eu quiser satisfazer os desejos da minha carne. Então por isso que a palavra fala, não satisfaça o desejo da sua carne, porque quando você satisfaz o desejo da carne, o pecado chega no final, não tem jeito. Mas há algo tremendo que está lá em Tiago, e aí ele fala sobre isso, né? As guerras, as paixões, aí ele fala como é que a gente faz projetos humanos, mas Deus é que está no controle de tudo, né? No versículo 13, né? Fala, você vai falar que está amanhã, que vai depois, mas não sabemos. O hoje é o nosso momento, o agora é o nosso momento, o amanhã não nos pertence, por isso que a Bíblia fala, o amanhã pertence a Deus. Então essa é a palavra, amanhã pertence a Deus. Mas Tiago fecha o capítulo 4 com o versículo 17, eu quero que você leia comigo, leia junto comigo bem forte, mas vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está... Mais uma vez, vamos lá? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Você crê nessa palavra? Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Você crê realmente, gente? Aplauda mais forte, aleluia. Sabe o que acontece muitas vezes com as pessoas quando vêm para a igreja?
elas muitas vezes até param de pecar. Elas param de viver aquela vida pecaminosa que elas tinham. Elas mudam de vida. Quando a gente vem para a igreja, eu não estou falando de vir somente para a igreja. Quando a gente tem uma experiência diferente, pessoal, autêntica com Jesus, vai mudar. Tem que haver mudança, gente. Tem que haver mudança. Mudança no nosso falar, mudança no nosso agir, mudança no nosso pensar, mudança nos ambientes em que a gente convive, mudança muitas vezes até das amizades, porque vai ter amizade que você vai ter que se distanciar dessas amizades. Muitas vezes não é você abandonar a amizade, mas você vai ter que distanciar dessa amizade. Existem as mudanças que acontecem na nossa vida quando nós fazemos realmente uma decisão verdadeira por Jesus. Mas o que acontece é que muitas vezes, muitos de nós paramos de pecar. O pecado que esse mundo faz, as atitudes pecaminosas do mundo. Gente, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por quê? Porque o apóstolo estava trazendo esse recado a Tiago, falando assim: olha, orienta o pessoal da igreja que você está cuidando, que muitas vezes essas pessoas pararam de fazer aquilo que o diabo queria que elas fizessem, mas elas não estão fazendo aquilo que Deus queria que elas fizessem. Elas ficaram agora estáticas. Elas não conseguem mais fazer o bem às pessoas. Elas pararam de pecar, mas não conseguem fazer o bem. Então esse é o nosso desafio. Muitas vezes a gente para de fazer aquilo que o diabo gostaria que nós fizéssemos, mas a gente não consegue fazer aquilo que Deus não só gostaria que a gente fizesse, mas que Deus muitas vezes ordenou para que nós fizéssemos.